Sim, Bem melhor, né? acho que eu consegui agora resolver esse problema aqui, né? De bio. Então, eu estava perguntando para vocês se vocês conhecem alguma escola católica, né? Ricardo só ouviu falando marista, né? E a pergunta dele foi interessante, falou assim, católica, né? Mas alguém mais conhece alguma escola católica? Foi, conseguiu acompanhar como é que é o ensino? Tem um contato mais próximo? Ninguém? Visitar, assim, conhecer tão proximamente, não, amor. Tenho visto, assim, muitas informações sobre o Sussum Corda, né? Mas não presencialmente, só nas informações que eles disponibilizam aí para divulgação. Para divulgação, né? Mas vocês não conhecem nenhum pai de aluno que tem um filho desse na escola? Como é que é a rotina? Como é que é o dia a dia? Na prática, assim mesmo, a gente conversar até com uma terceira pessoa. Eu já conversei com os professores de lá, só. Com os professores. Pais, não. E qual foi a tua impressão, Ricardo, com os professores? Parece que eles são bem preparados, né? O pessoal que eu conversei foi o pessoal da, que era da comunidade, né? Que foi da gratidão para o Instituto. E Uhum. aí o pessoal já vinha com uma formação muito boa, e depois participaram daquela parte inicial mesmo de construção do Instituto, e eles diziam que tinham formação frequente lá com o Regis, né? No sentido da formação das crianças, na formação doutrinal também, e falaram que a grande dificuldade era, inclusive, realmente encontrar professores que fossem capacitados, e talvez nem isso, mas que pelo menos estivessem abertos, né, ao modelo, né, de educação sem ideologias e sem tudo que as escolas estão oferecendo aí, e que, na realidade, é justamente a proposta deles é não ter isso, né? Então, aliar, encontrar esse profissional bom dentro da matéria dele, e também com essa proposta, era um desafio para eles conseguirem, né? Mas eles estavam trabalhando na época, ainda estavam com as turmas com muito pequenininhos ainda, né? Começando ali as turmas iniciais de alfabetização. Então, a princípio, pedagogia e tal atendia bem, né? E aí, depois, eles falavam do desafio depois do futuro, né? Quando precisasse de outras formações também, de encontrar pessoas qualificadas e católicas, né? E com compromisso de ensinar, né? Incluindo mesmo aquilo que é a essência da nossa formação cristã. Entendi. Mais alguém teve algum contato com essa realidade? Outra pergunta, alguém teve contato com alguém que faz homeschooling? Que faz o quê? Eu não entendi, desculpa. Homeschooling. Não, não tenho contato. Nem conheço. Não, né? Não. A Cindy ainda tá fazendo, irmão? Tá, ela vai estar aqui daqui uns dias com a gente aqui. Ela não tem, Vai o quê? Não entendi. ela está fazendo sim. Ah, Ela tá. está ela tá firme e forte. Legal. E progredindo muito, tá? Que bom. Por que eu estou falando para vocês? A gente vai se deparar bastante com esse assunto, né? Qual é o papel da família? Qual é o papel do professor? Outras pessoas estão procurando caminhos, como o homeschooling. Outros estão procurando caminho relacionado à questão do próprio suporte a pessoas externas, né? Para ser tutores dos filhos, né? Então, assim, são realidades diferentes. Né? Existem outros caminhos, né? Que para além desse nosso aqui, existem outros caminhos que as pessoas estão procurando a resposta. Mas, de toda maneira, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Ricardo ainda tem muito a nos dizer ainda. Tá? Então, por favor, Ricardo, fica à vontade aí, meu irmão. Obrigado. Primeiramente, boa noite, todo mundo aí. Realmente é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Imagino que hoje a gente vai concluir essa parte, né, da história da igreja. O nosso propósito hoje é finalizar a parte do contexto que levou ao Concílio Vaticano I e II, né?
e aí a gente fecha a parte da história dos concílios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenho mandado as aulas, o PDF, né, dos slides lá no grupo, né, espero que esteja ajudando, né, que vocês consigam lá acessar. Hoje a gente vai seguir da mesma forma. Trouxe também, eu vi que o Luciano mandou lá no grupo uma complementação sobre a Inquisição, que nós falamos superficialmente, né, na última falamos rapidamente, não estava previsto aprofundar nisso, né, como eu vi que o Luciano mandou lá no grupo, eu peguei mais um conteúdo, né, um vídeo bacana, e vou na realidade 2, vou apresentar para vocês sobre a Inquisição também, tá bom? Qualquer dúvida, só falar. Vamos rezar lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, o Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A oração do oferecimento de si mesmo. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira, recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo o que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reserva para que a vossa vontade tudo governe. Dá-me somente vosso amor e vossa graça e nada mais vos peço, eu já serei bastante rico. Amém. Vamos lá. Vamos dar continuidade à história do cristianismo, fazer uma pequena revisão aqui. A gente falou da Reforma Protestante, né, no último, como uma continuidade do movimento que surgiu lá no Renascimento e que se estendeu nessa perspectiva dentro do cristianismo também, e que nessa Reforma Protestante surgiram três linhas, três correntes de protestantismo, né, que foi movimento iniciado por Lutero, mas que depois surgiram os movimentos luteranos, calvinistas e anglicanos. Lutero na Alemanha, Calvino inicialmente na França, depois foi para a Suíça, e os anglicanos por Henrique VIII lá na Inglaterra. E como resposta, a Igreja deu início ao Concílio de Trento, né, que era uma conclusão dos trabalhos que vinham sendo realizados desde Gregório VII, lá atrás, São Gregório, né, e aí ela deu continuidade com o Concílio de Trento, agregando o que foi surgindo de problema também depois, mas não esquecendo daquelas reformas que eram necessárias na base da Igreja, e que também deram resultado aos problemas que surgiram com a dificuldade de bons padres para a formação das pessoas, formação de outros padres, né, e, enfim, tudo que a Igreja pode e deve constituir dentro de uma sociedade. E a gente, sobre o Concílio de Trento ainda, né, nessa revisão, quais foram os tratados, né, os principais pontos lá do Concílio de Trento? Vocês lembram? Quais eram os pontos principais? O que foi a essência da mudança lá? Eu lembro que um foi sobre a fé católica, né? Isso, perfeito. Doutrina da fé católica foi o primeiro, exatamente. O outro foram os decretos disciplinares, que a igreja já vinha trabalhando isso desde a época, né, dos problemas vindos do feudalismo, né, e por último, a fé católica, os decretos disciplinares e os sacramentos. Esse era o centro, né, era o tripé dessa reforma, desse trabalho que foi feito no Concílio de Trento.
dentro da doutrina da fé católica, que foi o que a Juliane falou, eles trabalharam a base, que era o tripé da igreja, né, que é a Bíblia, o magistério e a tradição. A gente já tratou bastante disso aqui nas outras formações. E os protestantes passaram a observar apenas a Bíblia, né, dentro dessa formação deles, esqueceram o magistério e a tradição com toda essa importância. Os protestantes, né, colocaram aquela perspectiva de salvação apenas pela fé, ou seja, se eu tenho fé, já estou salvo, independente do meu amor, das minhas obras, né, e de tudo que é necessário dentro desse nosso processo de salvação. E a igreja reafirmou, né, a salvação pela fé, pelo amor e pelas obras, dentro dessa perspectiva que é o que temos, né, até hoje. Nos decretos disciplinares no Concílio de Trento foram complementadas as reformas gregorianas, né, que foram iniciadas lá atrás, e aos poucos isso foi sendo implementado, e essa implementação dos decretos disciplinares foi concluída no Concílio de Trento, e aí nunca mais foi necessário fazer nenhuma reforma no sentido disciplinar para a igreja. E, por último, sobre os sacramentos, se colocou a obrigação da recepção frequente dos sacramentos, né, que é a missa dominical e a confissão anual, que era justamente os principais sacramentos que foram atacados pelos protestantes, justamente a questão de não ter mais missa e não ter mais a confissão. Tranquilo? Sobre quem que era o país mais poderoso nesse período? Eu falei lá na última formação também, vocês lembram? A Espanha, né? Perfeito, a Espanha, exatamente. Eles que tinham os reis muito católicos, muito fervorosos, que é o rei Fernando, né, e a rainha Isabel. Eles foram um braço forte da igreja, né, não só na Europa, mas no mundo inteiro, né, porque eles foram, a partir de uma ordem que surgiu na Espanha, né, que era uma ordem de grandes pregadores, né, e que atuaram diretamente nessa contra-reforma, né, no caso da igreja. Qual era a ordem que surgiu lá e que ficou diretamente ligada ao Papa e que ajudou nesse trabalho de propagação dos resultados do Concílio de Trento, vocês lembram? Ricardo, era a Companhia de Jesus? Isso, Companhia de Jesus ou jesuítas, né? É sinônimo, é a mesma coisa. E aí, o fundador, né, Santo Inácio de Loyola, né? E ele era uma ordem espanhola que ficou diretamente vinculada ao Papa e que foi responsável por difundir os resultados do Concílio de Trento, e como eles tinham uma vocação educacional, essa ordem, eles tinham milhares de escolas na Europa, e aí nessas escolas, tudo isso também foi propagado tanto nas escolas na Europa, quanto também no Novo Mundo, né, que eles chamavam, que foram as terras que foram descobertas, né, justamente nesse período, né, toda a América, Sul, Central e do Norte, e a maior parte ali da América Latina, por exemplo, toda foi da Espanha, né, nessa exceção do Brasil, que foi Portugal, e aí os jesuítas foram por todos esses lugares, evangelizando, catequizando, e também foram para a Ásia, para a Índia, para o Japão, né, e tem São Francisco Xavier, né, e tantos outros santos que foram para outras regiões, para a China, para pregar o cristianismo todo ele com base no trabalho da Companhia de Jesus. É essencial nesse período. Nós falamos um pouco lá da Inquisição, até porque nós tivemos 3 principais inquisições no período, e isso é muito questionado hoje em dia, porque a Inquisição, ela, se a gente olhar pelo olhar de hoje, é uma coisa que para a gente é um pouco, de certa forma, negativa, digamos assim, mas pelos princípios e valores de hoje, né? A gente tem que olhar isso pelos olhos do período, né? Daí a importância de a gente, desde o começo aqui, estar contextualizando todas as mudanças, porque a gente tem que ler no contexto, para a gente poder entender. Se a gente olha com o olhar de hoje, muda bastante, né? E nós tivemos 3 principais inquisições macro, né? Que uma delas foi a espanhola, inclusive, que era conduzida pelos reis Fernando e a rainha Isabel. E eu trouxe um videozinho aqui bem esclarecedor. É um vídeo macro, né? Não tem cunho religioso. Fala um pouco da Inquisição. E depois eu tenho outro vídeo também com um posicionamento da igreja
sobre a Inquisição, que foi uma abordagem feita pelo Papa João Paulo II, que foi um compilado, um estudo bem longo sobre a Inquisição, e foi uma resposta formal da Igreja a respeito desse período que a Igreja viveu. Vamos lá para o vídeo. Inquisição. Essa é talvez uma das palavras mais infames de toda a história. Uma que, ao ser mencionada, já traz rendas dos mais variados e criativos tipos de torturas praticadas supostamente pela Igreja Católica. No entanto, digamos que a verdade não é bem assim. A Inquisição, ao longo de séculos e séculos, se tornou alvo de propagandas, deturpações e até mesmo queima de documentos que narravam os julgamentos de determinadas épocas. Basta uma pequena pesquisa no Google para se deparar com histórias de caça às bruxas, de instrumentos esquisitos de torturas e de, basicamente, como a igreja era malvada e culpada por todo o mal da Idade Média. Neste vídeo, você vai aprender o que foi a Inquisição, quantas existiram, em quais contextos, como funcionava o julgamento, e também vai aprender a verdade por trás de alguns julgamentos famosos, como o dos Cavaleiros Templários e de Joana d'Arc. Sem mais delongas, meu nome é Pedro, e seja bem-vindo a mais uma História do Mundo. Talvez o primeiro erro a se apagar aqui é de que não existiu uma Inquisição, mas na verdade várias, em diferentes anos, contextos, países, continentes e até mesmo diferentes religiões. Só essa informação já é o suficiente para... Está saindo o ar, não? O áudio, não? Desde o começo, não? Ou parou no meio? Parou no meio. Logo após o que ele falou que era Inquisição. Aí já parou. Ah, tá. Foi porque eu quis fechar o meu áudio aqui, e aí acho que parou geral. Acho que tenho que deixar meu áudio aberto. Vou recomeçar. Estava no comecinho ainda. Conversão ao cristianismo. Inquisição. Essa é talvez uma das palavras mais infames de toda a história. Uma que, ao ser mencionada, já traz à mente cenas horrendas dos mais variados e criativos tipos de torturas praticadas supostamente pela Igreja Católica. No entanto, digamos que a verdade não é bem assim. A Inquisição, ao longo de séculos e séculos, se tornou alvo de propagandas, deturpações e até mesmo queima de documentos que narravam os julgamentos de determinadas épocas. Basta uma pequena pesquisa no Google para se deparar com histórias de caça às bruxas, de instrumentos esquisitos de torturas e de, basicamente, como a igreja era malvada e culpada por todo o mal da Idade Média. Neste vídeo, você vai aprender o que foi a Inquisição, quantas existiram, em quais contextos, como funcionava o julgamento, e também vai aprender a verdade por trás de alguns julgamentos famosos, como o dos Cavaleiros Templários e de Joana d'Arc. Sem mais delongas, meu nome é Pedro, e seja bem-vindo a mais uma História do Mundo. Talvez o primeiro erro a se apagar aqui é de que não existiu uma Inquisição, mas na verdade várias, em diferentes anos, contextos, países, continentes e até mesmo diferentes religiões. Só essa informação já é o suficiente para acabar com o reducionismo acerca da Inquisição, que dá a impressão de que tudo ocorreu em um só ano e em um só lugar. A palavra Inquisição significava no mundo latino pesquisa, investigação, exame e basicamente um inquérito judiciário. É fato dizer que a Inquisição foi intolerante e limitava a liberdade de expressão, mas lembre-se que estes são conceitos modernos, e julgar a mentalidade medieval baseando-se em valores modernos é puro anacronismo. Para entender o contexto no qual irá surgir a primeira Inquisição, é necessário enfatizar o poder que os imperadores detinham. Antes mesmo da conversão ao cristianismo, os imperadores concentravam o poder temporal e espiritual. Por isso, quando Roma se torna um estado católico, o imperador constantemente se metia em questões relacionadas à fé. O poder dele era grande o suficiente para indicar bispos, abades e até mesmo papas. Foi somente em 1073, com Gregório VII,
que o princípio da autonomia determinou algum tipo de distinção entre os poderes, mas mesmo assim não os separou completamente. A importância de entender isso é que se os poderes estavam ligados desta maneira, as heresias iriam se tornar uma questão tanto religiosa quanto civil. Um exemplo dessas questões de atuação do imperador, que servirá de base para a próxima questão, é a dos maniqueus no século III. O maniqueísmo é uma crença que admite duas entidades, uma má e outra boa. Nesta crença, a criação é má. Sendo assim, o ideal era impedir a perpetuação do mundo, o que consistia em deixar de procriar e até mesmo tirar a própria vida. Por conta dessa visão pessimista do mundo, os imperadores romanos perseguiram os maniqueus, já que viram nisso um perigo à espécie humana. Isso tudo, no entanto, ocorreu enquanto o reino ainda nem era cristão, e uma heresia só foi se espalhar verdadeiramente próximo do ano 1000. Os cátaros foram os primeiros grandes desafios enfrentados por autoridades civis e, posteriormente, clericais. Os cátaros surgiram sob diversos nomes, como albigenses, paulicianos, bogolomitas, búlgaros e tecelães. O pensamento cátaro era semelhante ao dos maniqueus, no entanto, era ainda mais radical. Tudo que era matéria e corpo era rejeitado por eles. Por conta disso, procriar era o pecado mais grave. Era comum, entre os cátaros, mãe abandonar os filhos e doentes serem sufocados. Além disso, eles também rejeitavam o matrimônio e a família. Mas, afinal de contas, o que os cátaros têm a ver com a Inquisição? Por conta da ignorância da população e também por medo, muitas pessoas foram aderindo aos ideais dos cátaros. Como algo tinha que ser feito para impedir o avanço desse pensamento, que em suma era contra a vida, alguém teve de intervir. E adivinha quem? Não a igreja. Pois é, as primeiras autoridades a perseguirem e atacarem os cátaros foram os próprios imperadores. Em 1017, o rei Roberto da França foi até a cidade de Orleans, que estava dominada por cátaros, e os condenou pessoalmente à morte. Depois dele, Guilherme, conde de Poitiers, e também o imperador Henrique III, todos seguiram o exemplo e perseguiram e acabaram com cátaros. Mas você pode pensar, mas os imperadores só perseguiram porque eram cristãos. Errado, o próprio Henrique III perseguia padres. Nesta época, onde a Inquisição ainda não havia surgido, santos como São Bernardo e Santa Hildegarda diziam que contra a heresia se lutava com argumentos e não com armas, mas de nada adiantou. Os imperadores continuavam a executar cátaros, e até mesmo imperadores excomungados pela igreja, como Henrique da Inglaterra e Frederico Barbarossa. Além dos imperadores, outro fator importante na questão cátara era justamente o papel da população. É fundamental entender que o espírito de boa parte da população ia contra os ideais dos cátaros, e é por isso mesmo que muita justiça era feita com as próprias mãos. Em 3 episódios, de 1040 até 1135, bispos que prenderam cátaros e iriam impor apenas penas espirituais, viram de repente o povo invadir as prisões e lançar os hereges a fogueiras. Como fica evidente, cada vez mais a igreja ia sendo arrastada para essa questão, e o Papa, não raro, tinha que punir padres que fomentavam revoltas contra os cátaros. Foi assim que, em 1184, o Papa Lúcio III convocou em Verona uma assembleia de príncipes em presença do imperador. Nesta assembleia, surgiu um édito que mudava o comportamento de reprimir hereges para buscá-los. Foi assim que nasceu a Inquisição. Antes de fazer um pequeno apanhado das diversas inquisições, é fundamental entender como ela funcionava, os tipos de autoridade e também a hierarquia dentro dela. O inquisidor devia ter pelo menos 40 anos de idade, o que para a época era super avançado. Deveria ser especialista em teologia e em direito comum e canônico. De maneira alguma, ele poderia ter rancores pessoais quanto ao acusado, tanto que o acusado poderia pedir que o inquisidor de seu caso fosse substituído, caso esse demonstrasse um ataque pessoal. Quando o inquisidor chegava em uma cidade, ele se apresentava ao senhor local, ao bispo, mostrava suas credenciais e intimava a autoridade civil a lhe dar suporte. A busca por hereges ocorria através de diversas maneiras. Se alguém era conhecido por ser herege, era convidado a esclarecer suas posições perante o inquisidor. Caso ele não se apresentasse, seria condenado às penas previstas, e logo direi quais eram. O suspeito de heresia era informado que estava sob investigação antes mesmo de ser chamado. Isso para que pudesse preparar sua defesa. Ocorriam pelo menos 3 testemunhos no caso, estes que tinham que ser baseados em evidências e verdade. Caso o testemunho demonstrasse rancor pessoal, o acusado também poderia pedir a troca. O interrogatório final só iria ocorrer quando não havia mais nenhuma dúvida acerca da natureza herética do acusado. A sentença só ocorria após a confissão do acusado ou preso pelas provas. O acusado podia também pedir um defensor que o ajudasse a demonstrar sua inocência, e caso não pudesse pagar por um,
era fornecida uma lista entre os quais ele poderia escolher. Todo esse processo que eu citei até agora era algo completamente inédito para a época. Era impensável que, em pleno século XI, um acusado de qualquer crime recebesse um processo que possibilitava sua inocência e ainda recebesse auxílio de um defensor para isso. Além disso tudo, o Tribunal da Inquisição e a maneira na qual ele era conduzido lançava as bases para o nascimento do direito moderno. Mas não acho você que isso foi aceito de braços abertos. A presença dos inquisidores era odiada por muitas autoridades locais e até mesmo os bispos da cidade. Além do que citei, havia muitas outras particularidades do processo. Por exemplo, a opção de apelar pela autoridade do Papa contra a decisão do inquisidor e alguém jurar em nome do acusado, assumindo o risco, é claro, em Roma por sua inocência. Mas sei que você está curioso para saber a respeito das torturas e das fogueiras. Bom, talvez não seja exatamente como você espera. A tortura como método de aplicação da justiça era algo completamente normal na mentalidade medieval, tanto que só viria a ser abolida no final do século XVIII por Luís XVI. O que não era comum era manter o prisioneiro por muito tempo na cadeia. Seu caminho era bem simples, na verdade, e muitas vezes resultava na morte. Mas essa não era a intenção da Inquisição. Afinal de contas, qual o sentido de criar um sistema complexo de julgamento, se no final só havia a intenção de acabar com a vida do acusado? Por esse motivo, o Tribunal da Inquisição criou mais atritos em sua época. As penas da Inquisição, para quem não era julgado culpado, iam de advertências ao cárcere de no máximo 8 anos. Geralmente, a detenção ocorria em um monastério. Ocorriam reduções de pena por boa conduta e muitas vezes a pena poderia ser trocada por uma peregrinação, obra de caridade ou penitência. Por conta de um julgamento poder durar anos e anos, não era difícil o acusado obter uma licença de saúde para poder sair da prisão para se tratar, prometendo retornar em uma data prevista. As masmorras dos inquisidores, que já são uma imagem quase definitiva em nosso imaginário, na realidade eram levadas sob uma supervisão estrita das autoridades, isso quando estas seguiam as regras. Uma vez por mês, os cardeais recebiam prisioneiros para saber se havia alguma reclamação acerca do comportamento dos inquisidores ou da situação da prisão. Papas como Gregório IX, Clemente V e Alessandro IV aplicaram em seus respectivos pontificados punições a inquisidores que iam de prisão até a excomunhão da Igreja Católica. A tortura, de fato, está presente nos manuais inquisitoriais. No entanto, os verdadeiros inquisidores, e foco em verdadeiros, raramente as utilizavam. O motivo por trás disso é simples. Imagine a situação. Um homem sendo torturado para que confesse alguma informação, por mais resistente que fosse, em alguma altura do processo, iria dizer qualquer coisa para que a tortura parasse. Ora, se o único propósito da Inquisição era chegar à conversão e verdade, qual o sentido em obter através da tortura uma admissão que na verdade era mentira? É por esse motivo que nos manuais a tortura deveria ser vista com desconfiança. Em Toulouse, de 1309 a 1323, de 636 processos que ocorreram, apenas um optou pelo processo da tortura. Mas, diferente do que somos levados a crer, essa tortura da qual estou falando não utilizava máquinas e estruturas malucas como é propagado. O único método que consta em documentos só poderia ser infligido em adultos não em idade avançada, devia ocorrer sob acompanhamento médico, não podia durar mais que meia hora, não podia causar consequências da capacidade física do acusado e consistia em prender as mãos dos acusados, suspender até uma determinada altura e soltá-lo em um só golpe sem que tocasse o chão. Se no máximo 3 sessões não ocorresse a confissão, o acusado era solto. Apesar de maneira alguma isso ser um tratamento humano, fica muito longe do que somos levados a crer que ocorria. É claro que não estou negando que atrocidades ocorriam. De fato, elas ocorriam. O motivo disso é que a autoridade da igreja muitas e muitas vezes não era respeitada nem mesmo por alguns de seus membros. No fim das contas, não. Ela não mandava em todo mundo. A fogueira, como pena, ocorria somente quando, após cada passo dos processos, não ocorria admissão de culpa. O inquisidor, então, entregava o acusado ao tribunal civil, e este iria decidir o destino do acusado, o que muitas vezes, de fato, resultava na fogueira. Mas se todo o processo ocorria de maneira certa assim, quer dizer, então, que não ocorriam mortes, que não haviam torturas ou julgamentos injustos? É claro que não. Analisemos o caso dos Cavaleiros Templários, por exemplo. Após a instituição da ordem em 1128, lentamente aumentava o poder financeiro que a ordem tinha sob sua tutela, ao ponto que tesouros de diversos estados ficavam sob o cuidado dos templários. Acontece que bastou uma combinação do rei Felipe o Belo da França, que estava mega endividado, junto ao Papa Clemente V, que era seu quase refém em Avignon, para que fossem ordenados ataques aos templários. Em 13 de outubro de 1307,
Ele mandou prender todos os cavaleiros, acusando-os de blasfêmia, bruxaria, sodomia e outras coisas. Neste caso, muitos cavaleiros foram torturados brutalmente para que confessassem aquilo que queriam que confessassem. Acontece que, por conta da constante intromissão de Felipe, o processo de Inquisição da França se tornou um monstro. Em 18 de março de 1314, Jacques de Molay, junto com os outros 37 cavaleiros, foram condenados à fogueira. O processo dos Templários ignorou praticamente qualquer regra imposta pelos processos da Inquisição, e não foi o único. O caso de Joana d'Arc, capturada em 1430 pelos britânicos, foi outro exemplo de um julgamento quase autônomo à Igreja. O bispo que conduziu seu processo, Pierre Cauchon, era submisso aos britânicos. Acorrentada no pescoço, mãos e pés, ela passou por interrogatórios que queriam sua retratação acerca das vozes que escutava. O resultado foi sua condenação à fogueira por bruxaria em 30 de maio de 1431. De fato, é razoável dizer que talvez as únicas inquisições que tiveram mais processos que seguiam as regras da Inquisição foram as que ocorreram nos momentos iniciais, após o decreto do Papa Lúcio III. Contra os cátaros, primeira autoridade foi deixada aos bispos, mas isso era problemático, já que a falta de comunicação tornava fácil aos bispos agirem de acordo com os próprios interesses, defendendo autoridades e pessoas locais. Tudo isso mudou quando os inquisidores começaram a chegar. Podemos dizer, então, que a primeira Inquisição foi essa, onde os delegados eram enviados de Roma para auxiliar o bispo. Ela até funcionava, mas delegados comumente eram atacados no caminho, e isso, somado à questão dos bispos, deu lugar à Inquisição monástica. Foi São Domingos de Gusmão que fundou a ordem pobre e itinerante dominicana, e a estes foi confiada a Inquisição. Os frades se tornaram com o tempo popular entre o povo, e eram capacitados a se opor aos cátaros. Claro que alguns dominicanos, como Pedro de Verona, nomeado Inquisidor-Geral da França, atuavam com excessos. Por conta de reclamações de bispos, o próprio Papa o afastou de seu cargo. Em 1249, os dominicanos deixaram a Inquisição, dando lugar aos franciscanos. A situação contra os cátaros durou até o início do século XV, mas ali a heresia quase não existia mais. Foi neste ponto que uma situação perigosa surgiu. Os tribunais inquisitoriais lentamente começaram a cair nas mãos do poder civil. Este queria utilizar os tribunais da Inquisição de acordo com interesses próprios. Nesse problema, por exemplo, teremos o surgimento da temida... A Inquisição na Espanha começou em 1478, quando os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela pediram ao Papa Sisto IV para poder nomear inquisidores no próprio país. O grande X da questão aqui é que, apesar de inicialmente Roma ter de fato enviado o Inquisidor-Geral, logo o controle sobre isso por parte do Papa foi perdido, e a Inquisição na Espanha se tornaria praticamente desvinculada da autoridade papal e, consequentemente, de qualquer supervisão acerca das regras inquisitoriais. Infelizmente, não cabe neste vídeo uma análise profunda de todo o contexto da Espanha na situação, mas a grande presença de judeus no reino e dos chamados falsos convertidos fez com que a perseguição surgisse. A fagulha foi a descoberta de encontros de supostos convertidos ao cristianismo que, na verdade, estavam praticando o judaísmo. O problema é que, de cara, a Inquisição espanhola atuou com mão de ferro, e inicialmente essa autoridade estava amparada em bulas papais, que realmente deram autoridades aos reis católicos. Quando reclamações de conversos começaram a chegar ao Papa, ele até tentou retomar o controle com uma bula de 1482, mas o rei Fernando resistiu. Quando o novo Papa, Sisto V, assumiu, ocorreu a nomeação de Torquemada como inquisidor-geral do país. Digamos que isso não ajudou em nada. A fama de Torquemada, de ser extremamente cruel, é em parte muito bem justificada. O que comprova isso é o fato de, ao longo de sua estadia no poder, ter ocorrido diversas reclamações por outros membros da Igreja sobre a maneira que ele agia. Após ignorar os pedidos de moderação vindos do Papa, ele acabou sendo afastado. Ao todo, estima-se que ao longo de 356 anos de existência da Inquisição espanhola, ocorreram de 10 a 15 mil condenações à morte. No meio destes casos foram perseguidos judeus, muçulmanos e também bruxos. Mas é justamente nesse assunto que entraremos agora, e entraremos pisando em cascas de ovo. Digo isso porque a quantidade de mitos, lendas, livros e filmes sobre este tema é propagada há tantos anos que dificilmente eu conseguiria mudar o imaginário dos já afetados. Mas, olhando nos fatos, foi uma bula de 1484 do Papa Inocêncio VII que autorizou os tribunais a tratarem do assunto. Antes disso, já ocorriam perseguições, mas, assim como vimos nos casos dos cátaros, a população é quem corria e gostava de brincar de juiz, júri e executor.
Quase ao mesmo tempo que o Papa assinou a sua bula, surgia na Alemanha o temível Malleus Maleficarum, o manual sobre bruxaria para inquisidores. Um de seus autores, Heinrich Kramer, ironicamente foi censurado pela própria Inquisição em 1490 por incluir neste material métodos ilegais. Resumindo a ópera acerca da bruxaria, o fato é que o número de condenações oficiais, e não quando o povo decidia queimar uma mulher aleatoriamente, é bem mais baixo do que os viciados em ficção acreditariam. O Tribunal de Saragossa, em um espaço de 3 anos, teve 4 condenações. Em Toledo, de 1575 a 1610, foram analisados 806 casos, onde somente 10 eram de bruxaria e nenhum foi condenado. Durante toda a existência do Tribunal do Santo Ofício em Roma, ocorreu uma condenação. O grande problema é que muitas vezes as denúncias que chegavam para os inquisidores se tratava de absurdos que eram ignorados, e muitos dos casos que eram levados adiante abordavam coisas mais reais, por assim dizer, como, por exemplo, fabricar e utilizar venenos. No início do vídeo, eu havia dito que a Inquisição ocorreu até mesmo por diferentes religiões. Se você estranhou isso, é pelo fato de que após a eclosão da Reforma Protestante em 1517, a coisa ia ficar doida. A Inquisição Romana nasce justamente pela difusão do protestantismo e o movimento de contra-reforma. Para quem diz que ela nasceu para perseguir judeus, basta ler a bula de Paulo III, na qual ele nem sequer menciona judeus. O fato é que por longos anos a reforma foi subestimada e ignorada por Roma. E podemos dizer que o problema veio verdadeiramente à tona com a invenção da imprensa. As discussões, debates e novos movimentos inspirados no de Lutero deram lugar a Genebra de Calvino, os anabatistas em Münster, e podemos até mesmo citar aqui o caso da Inglaterra, que com Henrique VIII irá dar lugar ao anglicanismo, abrindo a caça aos papistas, como eram chamados os católicos. O confronto entre católicos e reformados levou a mudanças que nem de longe caberiam neste vídeo. Em muitos casos, a Inquisição Romana não conseguiu sequer entrar no país, caso da França, que não autorizou a entrada de inquisitores. O Tribunal do Santo Ofício, conforme o protestantismo ia se estabelecendo em diversos estados, passou a perder a razão e lentamente sumir. Voltando a nossa atenção aos protestantes, cabe dizer que tiveram sua própria Inquisição, neste caso apenas aproveitos da palavra, e não foi mais tolerante do que aquilo que encontramos na católica. A fé professada pelo chefe de Estado era a lei, e na Alemanha de Lutero, anabatistas e seitas foram perseguidas. Na Genebra de Calvino, havia também ações contra bruxos e magos. Na Escócia, havia lei que impunha fogueira a bruxas. E houve também o conhecido caso das bruxas de Salem, que se passou na América Reformada. Como conclusão, eu realmente espero que, se você tinha uma visão deturpada sobre o que foram as Inquisições, esse vídeo tenha sido de alguma ajuda. É claro que houve repressão, é claro que houve violência, e muito. Mas a premissa do que contei aqui era demonstrar que a história não é generalizar. Vimos que havia regras, organização e diversos casos isolados que muito raramente vamos ouvir por aí. O mito acerca da Inquisição começou ainda no século XVI, e com o passar dos anos, a Europa seria inundada de panfletos, livros e histórias criadas sobre a Inquisição, e de como reis, a mando do Papa, perseguiam qualquer pessoa. E aí, o que vocês acharam? Era por aí mesmo? Vocês estavam pensando? Falou bastante coisa do que a gente já abordou aqui, né? Falou do Filipe o Belo, falou dos Templários, falou do Gregório VII, falou bastante coisa. O que vocês acharam aí do vídeo? Bem, assim, eu acho que é bem diferente do que era apresentado para a gente na escola, né? Sim. Totalmente. Sim, na escola eles só falam que a Inquisição era contra a ciência, que mataram Galileu Galilei, e fica aquela coisa, mataram Joana d'Arc, só pega uma outra distorção que teve, claro, né, ocorreram um outro abuso, né, ao longo de tantos anos, né, mas só pega isso, né, não pega todo esse contexto que realmente existiu e a importância, né, em alguns momentos, né, como no combate às heresias que, na realidade, estavam matando tantas pessoas. Imagina o que isso poderia potencializar de mais mortes ainda, né? Então, e nada disso é falado. É bom a gente poder ter essa oportunidade de enxergar a verdade, né? Depois a gente vai colocar mais um vídeo sobre a resposta da igreja, né? Como eu disse no início, o Papa João Paulo II, ele convocou historiadores que falam da história da igreja do mundo inteiro e fez um livro, um compilado
da história da Inquisição e uma resposta da Igreja, né, a todo esse contexto. Eu vou colocar no final para a gente aqui. Então, dando seguimento, a gente vai finalizar, né, a parte dos concílios. Nós tivemos os primeiros 8 concílios, né, tratando de questão de doutrina, a gente já falou sobre isso. Depois, nós tivemos, né, a segunda parte, que tratou principalmente da questão de disciplinar, a exceção do Concílio de Trento aqui, que teve uma questão doutrinária forte, tendo em vista que foi uma contra-reforma, já que foi uma resposta também ao protestantismo que surgiu nesse período, então teve abordagem de questões doutrinárias também que eram negadas pelos protestantes. E, por último, os 2 concílios do Vaticano I e II, o primeiro em 1870, o segundo a partir de 62 até 65. Para entrar agora efetivamente na parte dos concílios vaticanos, os 2, nós vamos agora falar ver um pouquinho sobre o Renascimento, né? Perdão, sobre a Revolução Francesa. Porque nós tivemos lá o Renascimento, né, que foi progredindo, tivemos depois a Reforma Protestante ali naquele período, e nos anos de 1700, também como consequência daqueles ideais do Renascimento, surgiu a Revolução Francesa, né, que até hoje traz consequências, né, para a nossa sociedade, com esses princípios. Os conceitos de direita e esquerda surgiram lá, e tantos problemas que a gente tem hoje, e eles também, tudo isso faz parte do contexto que ensejou nos concílios vaticanos I e II. Tem 2 vídeos bem bacanas, um vídeo só que eu dividi em 2, bem bacana, bem ilustrativos também do período. Vamos ver lá. Luizinho, meu filho, cadê você? Eu tô aqui, papai. Antes de eu partir, eu só quero te pedir uma coisa. O que o senhor quiser, papai. Seja um rei melhor do que eu fui. Seja decente, honesto. Que eu não tô ouvindo, papai. É a febre que tá dominando, pessoal. Pare com as festas. Oh, Deus, agora ele tá delirando. Cuide dos pobres. Vai com Deus, papai, vai com Deus. Alguém ouviu alguma coisa? Eu? Não, nada. Eu ainda tô vivo, moleque. Agora, esse era o dono da França, Luís XVI. E essa era a esposa fofa dele, Maria Antonieta. A França era um dos países mais ricos do mundo, com as pessoas mais ricas e bonitas do mundo. Era o lugar que você queria estar se você fosse rico, ou um crente poderoso, porque crentes poderosos e ricos tinham uma moral danada e não pagavam impostos. Aí o vendedor me disse, podemos parcelar a compra em até 12 vezes sem juros. Aí eu disse, tá mexendo com cara de camponês sujo, mano? Agora, se você fosse pobre, você dava até o que você não tinha. Passa a grana. Mas eu não tenho, senhor. E o que você tem? No topo da sociedade estava o alto clero, ou seja, os crentes poderosos e sinistros, chamados de primeiro estado. Depois vinha a nobreza, que formava o segundo estado. E abaixo de todos, rebaixado por todos, formando 98% da população no submundo francês, estava o terceiro estado, que era formado por um grupo que eu duvido que vocês vão saber quem é. O que temos para comer hoje, querida? Sopadinho de vento. Viu só que sistema diferente? E o rei Luís XVI era um fanfarrão. Gostava de festas e de andar sempre bonito na moda. Era o protótipo do rei vida louca. Mas ele tinha um problema. A França perdeu a Guerra dos 7 Anos, gastou a maior grana ajudando os americanos na Guerra de Independência e estavam quebradaços. Senhores, estamos com sérios problemas financeiros. Infelizmente, nossas festas vão acabar. Senhor. A França está ficando cheia de pobres. Finalmente alguém vai defender a gente. É só aumentar os impostos deles e está tudo certo. Mas a verdade seja dita, os nobres também queriam ajudar a saúde financeira da França e até se reuniram para votar aumentos dos impostos para eles também. Senhores, está aberta a Assembleia dos Notáveis de 1787.
Estamos aqui para aprovar um aumento dos impostos para a nobreza, ou seja, nós, com o nobre objetivo de ajudar a França. O voto tem que ser unânime. Quem concorda com o aumento do imposto? Eu concordo também. Também concordo. Puxa vida, eles morreram. Então o voto deles não valeu nada. Então vou perguntar de novo. Alguém concorda em aumentar o imposto? Então encerramos a Assembleia e, infelizmente, não vamos pagar mais impostos. E os pobres continuavam pagando mais impostos e ficavam mais pobres, com fome e doentes. E os ricos festejavam, e riam, e comiam e bebiam até que... Toque, toque. Quem é? A Revolução Francesa. Aqueles playboys nobres e aquele leitão obeso comendo do bom e do melhor nos seus palácios, enquanto a gente mal tem para tomar uma no final de semana. Isso não pode ficar assim. Somos 98% da população. E o que é 98%, irmão? Não sei, cara, mas é muita gente. Pô, mano, você é iluminado mesmo, hein? Iluminismo, iluminado, tudo a ver, né? Com os ideais políticos e questionadores do iluminismo, a população francesa percebeu que junta era mais forte e podia muito mais do que imaginava. Com licença, senhor. Poderia ajudar a gente numa revolução? Aí também já é demais, mano. Então, em 10 de junho de 1789, eles abrem a Assembleia Nacional, liderada por Emmanuel Sier, que com certeza estou pronunciando errado, graças aos 3 longos anos de francês que eu nunca tive no ensino médio. Essa era a Assembleia do Povo, a primeira da história da França. E quando o povo se reúne em uma Assembleia Nacional, você pode ser o rei mais bravo do mundo, suas fezes vão ficar molinhas, molinhas. E Luís XVI deve ter se dado bonito, principalmente depois que o povo fez o juramento do jogo da Bela, em 20 de junho de 1789, que marcou o início oficial da Revolução Francesa. Mas o bicho só começou a pegar de verdade em 9 de junho. Senhores, damos início à Assembleia Nacional Constituinte. A sugestão é invadir Paris e derrubar a Bastilha. E, como sempre, precisamos ser unânimes nos votos. Alguém vota contra a invasão? Eu não concordo. Violência gera violência. Vamos de novo. Todos a favor de invadir Paris? 14 de julho de 1789, o povo invade a Bastilha e conquista à força o maior símbolo da autoridade absolutista. Isso causou um frenesi frenético no povo, que ficou ainda mais violento. Desesperado, o rei manda fechar a Assembleia Constituinte. Só que já era tarde demais. A revolução e a violência já tinham se espalhado como gangrena pelas ruas de Paris. O rei já não mandava em mais nada. Agora a França tinha governadores espalhados por todo o país. O povo precisava de um lema que seria o centro da sua Constituição: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas eles tinham uma ideia bem clara do que eles queriam e podiam ter. Eles queriam igualdade perante a lei, um sistema econômico sustentável e o fim da opressão. Não aquela fantasia de distribuição coletiva de bens e igualdade social que nunca funcionou em lugar nenhum. E o povo francês era só opressão. O rei foi obrigado a deixar o suntuoso Palácio de Versalhes e se mudar para o Palácio das Tuileries em Paris, porque o povo queria ficar de olho nele. O povo não queria saber de outra coisa. Os bares e clubes viviam lotados. A imprensa publicava tudo. A alegria e moral do povo francês estavam no infinito. A revolução mexeu até com o topo da sociedade francesa. Desce daí, mano. Não desço. Anda logo, cara. Não desço. Agora a sociedade escolhe o clero obedece à sociedade. E Luís XVI era a face do pânico. Antonieta, arruma logo suas malas que a gente vai fugir, anda. Droga, é uma pizza, ferrou. Ei, eu conheço essas bochechas rosadas e fofinhas. O rei é trazido de volta para Paris sob os cuidados e proteção do experiente general Lafayette, que gostava do rei. Senhor, encontramos esses camponeses em emboscada querendo matar o rei. O que devemos fazer? Matem todos. A Assembleia Nacional ainda queria uma monarquia, mas uma monarquia que os franceses não estavam acostumados, e nem o rei. A partir de hoje, eu ordeno que segunda-feira seja final de semana. Fiz certo agora? Não, Luiz, você não pode fazer mais as coisas do seu jeito, cara. Você precisa seguir a Constituição. Agora é o parlamento que aprova as leis.
E qual é a graça de ser rei se não é para mandar em tudo? Mas não tinha jeito. Ele tinha que se acostumar que agora o executivo, o legislativo e o judiciário eram poderes separados. Agora a França estava debaixo de uma monarquia constitucional. Em outubro de 1791 nasce a Assembleia Legislativa. Nova Constituição criada, cidadãos com direitos civis completos, igualdade cívica e jurídica, o Estado separado da Igreja, antes de um governo absolutista feudal, agora uma Assembleia Legislativa, uma monarquia parlamentarista capitalista. Eram mudanças grandes demais para uma França quebrada, era ruptura total com tudo. O feudalismo acabou, o dinheiro não chegou, o clero se revoltou, o povo se revoltou, as chamas do caos estavam acesas de novo. Mas não tem. A Revolução Francesa tinha um lema inviolável, sagrado e puro, que seria o norte e a luz para o povo francês seguir no momento mais sombrio e terrível de toda a sua história. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas não é possível. Parem com isso. Vocês acham que com chute, soco e pontapé a gente vai conseguir alguma coisa? Senhor, sua encomenda acabou de chegar. Onde a gente coloca? Imagine comigo, se você quiser, um rei sem moral nenhuma. Estão falando de mim, querida? Luís XVI estava 100.000 vezes pior. Se é que vocês não entendem. Era um entra e sai danado no palácio dele em Paris. Ninguém respeitava mais nada. Fizeram até o cara usar um chapéu revolucionário no lugar da coroa. Aí tá esculhambando já, mano. Eles não têm ideia de como eu posso ser perigoso. Antonieta, sua família não é chefona do Sacro Império Germânico da Áustria? É, por quê? Nada não. E aí, moleque, entrega essa carta aos monarcas da Áustria. Mas se alguém descobrir, não diga que fui eu. Ai, foi o rei que me mandou. Mas a Áustria já sabia do caos da França e, com medo daqueles ideais revolucionários pestilentos começarem a contaminar o reino deles, eles resolvem intervir e invadir a França. Então, em 20 de abril de 1792, a Áustria e a França entram em guerra. Luís XVI e Antonieta estavam felizaços com a guerra. Agora esses revolucionários surdos vão ver o que é bom para tosse. Verdade, querido. Vamos comer uma coxinha para comemorar, querido? Querem comer com a gente? Uma multidão ataca o Palácio do Rei em Paris na jornada de 10 de agosto de 1792. Luís XVI e Antonieta são presos e acusados de traição. Esse era o fim da monarquia francesa. Mas os revolucionários ainda tinham uma guerra para lutar contra dois inimigos terríveis, Áustria e Prússia. Com poucos homens e com a França mergulhada no caos, os revolucionários tomam uma atitude audaciosa e desesperada. Distribuem armas à população para lutarem contra soldados treinados. Mas na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792, inacreditável, o povo francês consegue uma vitória decisiva contra a Prússia, acabando com a invasão austro-prussiana na França. Só que os problemas da França estavam longe de terminar. A monarquia cai, a Assembleia Legislativa cai, e desse caos surge a República Francesa. A França estava destruída social, política e economicamente. O povo não aguentava mais, a França não aguentava mais. Mas, como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Do lado direito havia os girondinos, um grupo político apoiado pela nobreza, pelo baixo clero e por Brissot, um líder que estava cansado de confusão e insatisfeito com as conquistas até ali, e que por isso queria o fim da Revolução e a restauração da monarquia parlamentarista. Do lado esquerdo estavam os jacobinos, compostos pela pequena burguesia e o trio mais parada dura que a mãe França teve o azar de conceber: Danton, Marat e Robespierre. A revolução para eles estava longe de terminar. Afinal de contas, eles queriam proteger e lutar pelos pobres até o fim.
Pelo menos foi exatamente isso que eles fizeram o povo acreditar. Mas antes disso, eles tinham que decidir o que fazer com o casalzinho mais angustiado da história da França. Irmãos, nós, os girondinos, votamos pela absolvição dos nossos monarcas e a restauração da monarquia parlamentarista da França. Calma, irmãos, calma. Escutem, caramba. A monarquia será parlamentarista. Aí, gostei desse cara. O rei não vai mandar em quase nada. Pô, aí já vacilou, mano. O povo terá seus representantes no governo e não precisamos acabar com todo o nosso legado assim. Agora é o momento de paz e reconstruir a França. Ei, me dá isso aqui. Vocês se esqueceram da fome, dos impostos abusivos que pagaram, enquanto esses dois parasitas ficavam no seu palácio festejando, comendo, coçando forever? Vocês querem viver tudo isso novamente? Então, irmãos, o rei tem que morrer. Peraí, eu aceito a parte de não mandar em quase nada. Então, em 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI é levado à Praça da Revolução em Paris, onde conheceria o símbolo mais cruel e implacável da Revolução Francesa, a guilhotina. Ele é decapitado na frente de uma multidão agitada, furiosa e sedenta de sangue. Agora a França voltou a ficar ingovernável e fora de controle. O Reino Unido ficou desesperado, a Espanha ficou desesperada, a Áustria, a Prússia, a Europa toda estava desesperada. Eles se unem, formam a primeira coalizão para segurar essa avalanche francesa. Na região da Vendéia, um movimento camponês de contra-revolução surge, mas é brutalmente destruído pelos jacobinos. 130 mil pessoas são mortas em uma das guerras civis mais sangrentas da França. Os jacobinos assumem o governo e a República Francesa, e ele seria o líder e mensageiro do caos do pandemônio francês, Maximilien de Robespierre. Calma, irmãos, eu sei que vocês são nervosos, mas vocês não precisam mais ter medo. Estamos aqui por vocês. Vamos defender o direito de vocês. A esquerda é do povo, lembra? Nós somos o Comitê da Salvação Pública. Senhor, encontramos esses camponeses se rebelando. O que devemos fazer? Matem todos. E corta. Peraí, Antonieta, você por aqui? Ah, vai comer brioche? Corta. Se você fosse contra a revolução, você já tinha perdido a cabeça, só não tinha percebido ainda. Robespierre mostra publicamente a verdadeira face do ideal revolucionário jacobino. Terror. O reino do terror. A França virou um mar de sangue, dezenas de milhares de pessoas mortas. Os girondinos foram praticamente aniquilados. Inflação, caos, doença, pobreza, fome. O povo percebeu que o grito de mudança havia se transformado em um grito de dor ainda pior e que os pobres não passavam de simples marionetes nas mãos dos burgueses jacobinos. Mas isso ia acabar. Os girondinos ainda vivos articulam um golpe chamado de o Golpe de 9 Thermidor em julho de 1794 para tirar Robespierre do poder. Toque, toque. Quem é? É a pizza. Eles invadem o prédio e Robespierre toma uma decisão desesperada. Se chegarem mais perto, eu me mato. Eles estão chegando muito perto, hein? Olha a arma aqui, ó. Viva a Revolução! Droga, eu ainda estou vivo. Com a boca arrebentada e sangrando, ele é levado à guilhotina, onde tem um fim vergonhoso e trágico. Era o fim do Partido Jacobino. Era o fim do reino do terror. Os girondinos voltam ao poder e tentam colocar ordem na bagunça. Organizam a economia, restauram o sistema político e a Assembleia Legislativa, criam um regime político chamado de diretório, mas nada disso funcionava. A França não tinha mais jeito. Pobreza, morte, fome para todo lado. A França estava na beira do abismo, prestes a cair, até que... Toque, toque. Quem é? Napoleão era mais famoso que Michael Jackson, os Beatles, Pelé, PewDiePie e Justin Bieber juntos. Com a moral infinita, depois de derrotar a primeira coligação, ele invade Paris e ele próprio assume o destino da nação. Era o fim da Revolução Francesa. Ele acaba com o diretório, cria o consulado, se tornando o chefe supremo da França e causando uma revolução cultural, econômica e política nunca vistos na história do país.
Com Napoleão, a França renasce das cinzas da Revolução a um patamar gigantesco e poderoso que causou pânico e caganeira aguda no continente inteiro. Napoleão não queria só a França, ele queria a Europa. Só uma nova coligação poderia salvar a Europa do poderoso império que a França estava. Só a guerra salvaria a Europa da dominação. Mas Napoleão queria guerra. E as guerras seriam só guerra. Bônus AD. Hoje, o que a gente conhece na política como direita, esquerda e centro surgiu na Revolução Francesa. Os girondinos sentavam-se à direita da Assembleia, os jacobinos à esquerda, os que não eram nenhum nem outro ficavam no centro. E aí, vocês acharam? Bem ilustrativo, né? Viram lá qual é o resultado da Revolução Jacobina? Isso, é o que é o que a gente está vendo na Venezuela, está vendo lá na Rússia, né, na China. É incrível como na origem já era exatamente como a gente tem hoje, né? Pinta como quer proteger o povo, quer cuidar do povo, aquela ideia humanista toda, e na realidade só quer explorar, manipular e no final se tornar um regime autoritário. Na origem foi assim, então, em todos os lugares que aconteceu ao longo desse tempo todo, foi assim, né? E tem gente ainda que acha que isso vai acontecer diferente em algum lugar, né? A gente está sendo agraciado e protegido por Deus, né? De isso ainda não ter chegado no Brasil, já chegou em tantos lugares, né? E a gente, ainda bem que, por enquanto, eu imagino que a gente está protegido, né, disso, né? Mas a gente não pode deixar que se perpetue muito isso por muito tempo, e o trabalho com as escolas, com a formação em todos os sentidos é essencial para isso, né? Não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, para as pessoas acordarem e enxergarem realmente a história como ela é, para que esses erros não se repitam também aqui no Brasil, né? Já passamos por tantas dificuldades, temos um governo com essas ideologias, né, que surgiram nesse período, pelo menos não chegou no sentido da violência, né, quero dizer, porque o restante, a parte ideológica toda, a gente já está vivendo. Há alguma dúvida sobre o vídeo? Alguém quer comentar alguma coisa do vídeo? Não? Vamos lá. Então, com base lá nos problemas que surgiram lá do Renascimento, e depois as ideias do Renascimento foram evoluindo, né, ou involuindo, dependendo do contexto, para o Iluminismo, né, e o Iluminismo levou, dentro desse princípio de ideias, à Revolução Francesa. E com base nesse contexto todo, foi que se iniciou o Concílio Vaticano I, que ele foi ocorrido aí de 8 de dezembro de 1869 a 2 de dezembro de 1870. Ele foi proclamado, né, autorizado, né, conduzido pelo Papa Pio IX, e os principais motivos... Quer falar? Vai lá. Luciane? Pois não. Não, que levantou a mão aí, deve ter sido sem querer, né? Perdão, foi sem querer. Tranquilo. E um dos principais motivos para a sua convocação é combater o galianismo, né? O que seria isso? É a ideia ainda de constituir igrejas nacionais, né? Constituir igrejas que não tivesse uma sede em Roma, que não obedecesse ao Papa, né? Ter realmente isso ainda no sentido de fortalecer o nacionalismo, que ainda estava muito forte naquele período, né? E, claro, combater os princípios, os erros do iluminismo, como eu mencionei. Eles distorceram a ideia inicial do racionalismo no sentido de ter o raciocínio como o intelecto, né, a interpretação das coisas, o livre-arbítrio na perspectiva do raciocínio como um todo. Isso é algo que não é ruim, né? O nosso intelecto é algo divino, é uma faculdade superior. Só que eles distorceram esse racionalismo no sentido de negar a fé, que é totalmente diferente, né? Então, a igreja combatia esse racionalismo, que era uma distorção do que foi pensado inicialmente, o materialismo, né, que sua essência já realmente é colocar os bens, a matéria, acima das pessoas e acima de Deus. E, claro, né, o ateísmo, que foi
que foi uma consequência também dessa negação da fé e todo esse contexto, né? E até os princípios lá da Revolução Francesa, eles foram distorcidos, né, pelos jacobinos, aquela ideia de igualdade, fraternidade, tudo aquilo ali era tudo em torno da economia, da sociedade naquele período. Não tinha essa perspectiva ideologizada que nós temos hoje. Até no vídeo, o pessoa que conduz lá o vídeo fala, né, que não tinha perspectiva comunista, né, de distribuição, e como se coloca dentro do comunismo, né, fingindo que é para uma igualdade, que na realidade não é nada daquilo, igualar todo mundo na pobreza, né, e deixar quem está no governo rico, né, e explorando o povo e tendo uma vida muito boa a partir do esforço do povo, do trabalho do povo. As principais decisões foram constituir essa Constituição dogmática, né, que falava da declaração de fé, fortalecendo ainda o que tinha sido tratado lá no Concílio de Trento, e tudo isso aí em torno dessa questão da fé católica, né, por causa que ainda estava essa luta, né, em torno da fé e realmente como início lá da Revolução Francesa, do Renascimento, e isso se fortalecendo na Revolução Francesa, e também essa estrutura também da infalibilidade papal, né, quando ele se pronuncia ex cátedra, né, dentro da posição de papa, né, e não da pessoa, mas da autoridade de papa, quando se tratar de assunto de fé e moral, né, a partir desses dois assuntos, de fé e moral, quando ele falar dentro, ex cátedra, né, que chama, né, que é na postura e na dignidade papal, ele é infalível, né, mas quando ele falar na perspectiva pessoal, com opinião pessoal, não entra essa infalibilidade, tem que atingir todos os requisitos para que realmente seja observado isso. Já o Concílio Vaticano II, ele meio que é uma continuidade, né, dentro dos mesmos problemas que surgiram, desse contexto todo que já foi apresentado. Ele foi convocado lá em 25 de dezembro de 61 e foi até 8 de dezembro de 65. Ele foi inaugurado pelo Papa João XXIII e terminou, né, no papado do Papa Paulo VI. E nesse concílio foram realizadas 4 sessões, macro, né, para tratar de todos os assuntos que foram constituídos ali, e os motivos, né, principais da convocação, em especial, que era um concílio, nós já falamos sobre isso aqui também nas outras aulas, era um concílio pastoral, né, que buscava socorrer, né, a sociedade que sofria com as consequências daqueles valores e culturas que eram, né, constituídas e foram iniciadas ali no Renascimento. E tudo que envolvia, né, essa destruição da fé e afastamento da igreja, ou seja, era a igreja querendo, a partir de sua doutrina e da sua verdade, a partir do que já existia, ser mais efetiva no alcance às pessoas. Era levar o que já existia, sem mudança doutrinal, sem mudança litúrgica, sem mudança na essência da igreja. Era um concílio na perspectiva de como alcançar as pessoas, como chegar às pessoas dentro de uma sociedade com tantas consequências advindas do Renascimento, da Revolução Francesa. Essa era a ideia. E todo esse trabalho, ele foi expresso, né, em 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Essa é a abordagem macro do concílio. Nesse concílio existiam 3 correntes doutrinárias que, na realidade, no final, a igreja tentou conciliar, né, dentro dessa perspectiva universal da igreja. Eram 3 correntes da própria igreja mesmo, e não teve nenhuma corrente vencedora. O que teve foi, realmente, um concílio católico, né, onde agregou, realmente, as correntes de dentro da própria igreja, e nessa perspectiva não tem erro nenhum. O padre Paulo Ricardo explica muito bem essas questões das 3 correntes doutrinárias e da distorção que se teve depois dentro do concílio, que na realidade não foi um erro no concílio, mas do pós-concílio. Eu trouxe um vídeo dele aqui que é bem ilustrativo sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui.
vamos ouvir o bem-aventurado João 23. E o que é que ele pretendia com o Concílio Vaticano? Aqui, não é o Padre Paulo falando, não é o Papa Bento XVI dizendo nada, é o próprio bem-aventurado João 23 no seu discurso inaugural no dia 11 de outubro de 1962, em que ele diz que é o fim principal do concílio. Ele diz assim: o que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte, 2 pontos. Que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. O concílio tem a ver com a fé, com o depósito da fé. E é por isso que nós estamos e queremos celebrar o ano da fé. Então, o que João 23 sonhava para o concílio é que nós guardássemos depósitos da fé, mas que soubéssemos transmitir de uma forma que o homem moderno pudesse compreender. Mas abaixo, ele diz isso de forma mais clara. Vou ler para você. Para que essa doutrina, a fé, atinja os múltiplos níveis da atividade humana, que níveis? Ele diz: indivíduos, família, a vida social. É necessário, primeiramente, que a igreja não se aparte do patrimônio sagrado da verdade recebido de seus maiores. Então, nós queremos atingir o indivíduo, a família, a sociedade, o mundo inteiro. Muito bem. Como nós vamos fazer isso? Primeiro dever da igreja, bem-aventurado João 23, não se aparte do patrimônio sagrado da verdade. Olha só, gente. Cuidado, viu? Porque vai ter gente que vai dizer assim: lá vem o Padre Paulo ser intérprete do Papa de novo. Muito bem. Eles estão me culpando, sabe de quê? Que eu estou interpretando o bem-aventurado João 23, que diz que a igreja não se aparte do patrimônio sagrado da verdade, no sentido de que a igreja não deve se apartar do patrimônio sagrado da verdade, entendeu? Eu sou perverso mesmo, né? Eu consigo distorcer as coisas. Sabe o que quer dizer não se apartar do patrimônio sagrado da verdade? Talvez queira dizer que a gente não deve inventar uma nova fé. Pois é. O fato. João 23 está dizendo: essa primeira missão, esse primeiro passo, essa primeira reação. Além disso, ele diz, ao mesmo tempo, ele não para por aí. Deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida introduzidas no mundo oriente e abriram novos caminhos ao apostolado católico. Muito bem, claro, adaptação. Né? Missionária, a igreja sempre teve isso. Vamos nos adaptar. Sem se apartar da fé de sempre, nos abrimos para expor a doutrina de sempre de uma forma que o homem moderno compreende. Ótimo. Essa é a finalidade do Concílio Vaticano II. De tal forma que nós poderíamos dizer que o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral, sim, em oposição ao concílio dogmático. Mas vamos explicitar mais ainda o que quer dizer essa palavra pastoral. Seria talvez mais fácil dizermos que o Concílio Vaticano II é um concílio teológico. João 23 não sentia nenhuma necessidade de definir uma nova verdade de fé, porque ele não via que nada estivesse sendo contestado. Né? Afinal das contas, as verdades de fé definidas já eram suficientes. O que ele propunha? Ele propunha que a Assembleia Conciliar, aqueles bispos vindos do mundo inteiro, homens, pastores de alma, pudessem expressar, né, de uma forma mais acertada essas verdades de sempre, sem pervertê-las, é evidente. Então, foi assim que ele fez o concílio. Claro que João XXIII não viu esse concílio realizado plenamente. Ele só esteve presente. Perdão. João 23 não sentia nenhuma necessidade de definir uma nova verdade de fé, porque ele não via que nada estivesse sendo contestado. Né? Afinal das contas, as verdades de fé definidas eram suficientes. O que ele propunha? Ele propunha que a Assembleia Conciliar, aqueles
bispos vindos do mundo inteiro, homens, pastores de alma, pudessem expressar, né, de uma forma mais acertada essas verdades sempre, sem perverter-as, é evidente. Então, foi assim que ele fez o concílio. Claro que João XXIII não viu esse concílio realizado plenamente. Ele só esteve presente na primeira sessão, morreu logo em seguida, sem ter aprovado nenhum dos documentos conciliares. Aliás, muito pelo contrário, João XXIII, que tinha apresentado os vários esquemas para a Assembleia Conciliar, viu que os padres conciliares reprovaram todos os esquemas, exceto o esquema da liturgia. E ele, então, morre vendo o concílio em alto mar. Mas a providência divina nos deu Paulo VI. Tanto o padre Paulo VI foi o responsável por conduzir o concílio ateu. Nós podemos dizer que não podia, então, uma obra extraordinária de diálogo, de comunhão, realizados por esse grande timoneiro do Papa Paulo VI. Nós formos ver as votações dos documentos conciliares de algo assim, espontâneo. É quase unânime. Né? As votações são quase todas unânimes. Ou seja, nós estamos falando aqui de 2.000 votos contra 5, uma coisa assim. Né? Então, é evidente que havia ali uma correspondência, uma comunhão, uma unidade que foi conseguida através de muito diálogo, de sabedoria teológica e também de inspiração divina. Eu creio profundamente que os documentos do Concílio Vaticano II estão perpassados por essa inspiração divina. E o Concílio Vaticano II é realmente um grande dom para a Igreja. O problema é o seguinte, é que esse dom, 50 anos depois, permanece grandemente difícil. Na verdade, os documentos do Concílio Vaticano II permanecem nas prateleiras de nossas bibliotecas sem quase ninguém que os cite. O concílio, sim, precisa chegar aos clientes. O Papa Bento XVI, quando era cardeal Ratzinger, pelo João Paulo II, fez o grande esforço de elaborar o catecismo da Igreja Católica para colocar na mão dos fiéis esse grande compêndio catecismo, que é, de alguma forma, o último documento do concílio. Sim, porque o catecismo da Igreja Católica consegue sistematizar aquilo que o concílio coloca nos vários documentos. Se você pegar o volume do catecismo da Igreja Católica e espremer, na verdade, isso é evidentemente está, em suma, o que pretendia então, expor para o homem moderno, faz isso, portanto, largamente construído para a distância. Agora vejam, meus irmãos, o problema é o seguinte, é que tem muita gente querendo impedir que você conheça essa história do concílio. Por quê? Porque durante o Concílio Vaticano II, durante essa assembleia de milhares de bispos do mundo inteiro, é claro, havia correntes teológicas. Isso é muito sadio, que exista na igreja várias correntes teológicas. Poderíamos, tentando resumir a coisa, dizer que dentro do concílio havia 3 grandes correntes teológicas. Uma corrente, que você poderia chamar de mais conservadora, era a corrente tomista. Eram homens que viam em Santo Tomás uma grandeza e um tesouro para a igreja. Mas, durante todo o século XX, se desenvolveu também uma outra corrente. Uma corrente que nós poderíamos chamar de teologia das fontes. Ou seja, teólogos que veneravam, pelo amor de Deus, veneravam Santo Tomás, claro, mas queriam também pegar outras riquezas que estavam na Bíblia, na patrística, ou seja, nos santos padres, na liturgia, e os grandes instrumentos de pesquisa histórica
tinham sido desenvolvidos no século XIX tinham agora dado à Igreja, no século XX, essa possibilidade de conhecer melhor a Bíblia, Santos Padres e a liturgia. Pois bem, esse era o segundo grupo. O grupo dessa corrente das fontes. Santos Padres, liturgia e também a Bíblia. Pois bem, havia um terceiro grupo. O terceiro grupo era um grupo que estava mais voltado para o pensamento do mundo moderno, para os filósofos modernos. Esse terceiro grupo estava empurrando no concílio uma necessidade que a igreja tinha de diálogo com o mundo atual, de diálogo e falar uma língua que o homem moderno compreendesse. Eram homens que, os seus espíritos pastores, queriam um verdadeiro diálogo, uma sensibilidade de adaptação. Pois bem, nos 4 anos, 4 sessões do Concílio Vaticano II, esses homens debateram na Assembleia Conciliar, chegaram a textos concretos que expressam bem a unidade, a catolicidade dessas 3 linhas. Ou seja, Paulo VI não quis que uma das linhas vencesse, mas que todos se reconhecessem naqueles textos. Todos se reconhecessem na riqueza daquilo que o concílio expressava, porque o concílio precisava ser realmente católico. Eu vou dar um exemplo para você. É um texto paradigmático esses dias, eu dava aula de método teológico, e olhando um documento do concílio, pouco conhecido, o Tata Portio, que é um documento para o seminário, o concílio nos ensina a fazer teologia, método teológico. No número 16, o Tata Portio, ele diz o seguinte, vou ler só um parágrafo para você que você veja aqui as 3 escolas presentes. Ele diz, a teologia dogmática ordene-se de tal forma que os temas bíblicos se proponham em primeiro lugar. Olha aí, a primeira escola, a escola das fontes, a primeira escola que apareceu. Expondo-se aos alunos as contribuições dos padres da Igreja Oriental e Ocidental para a interpretação e a transmissão fiel de cada uma das verdades da revelação. Veja só, teologia das fontes, sempre. Primeiro grupo. Bem como a história posterior do dogma, tendo em conta a sua relação com a história geral da Igreja. Pois é. Está aí o primeiro grupo. Teologia das fontes. O ressurso, volta às fontes. Depois, diz Octaviano Portio, 16. Depois, para aclarar, quando for possível, os mistérios da salvação de forma perfeita, aprendam a penetrá-los mais profundamente pela especulação, tendo por guia Santo Tomás e haver o nexo existente entre eles. Diz aí, né? Aqui, outra escola, a escola tomista. Finalmente, o texto conclui dizendo, aprendam a lê-los presentes e operantes nas ações litúrgicas, no dia das fontes, e em toda a vida da igreja. E saibam buscar, à luz da revelação, a solução dos problemas humanos e aplicar as verdades eternas à condição mutável das coisas humanas e anunciá-las de modo conveniente aos homens, seus contemporâneos. Eis aí o terceiro grupo, o grupo mais voltado para a sensibilidade do mundo moderno e da filosofia moderna. Aí, o texto contemplou todo mundo ficou contente, todo mundo se reconhece nele, é um texto católico. Está entendendo? 3 realidades juntas, harmonicamente, não em contradição, não é simplesmente uma questão de diplomacia, não é uma questão de negociação, não é distorção, nada disso. É a expressão plena da verdade católica de como é que se faz teologia. Um pequeno parágrafo. Olha que jogo. Acontece o seguinte. Acontece que algumas pessoas pegam, pertencentes a esse terceiro grupo, o grupo de sensibilidade para o mundo moderno, pegam esta última frasezinha aqui e esquecem o resto, jogando no lixo. É isto que se faz continuamente com o Vaticano II. Um grupo
se autoproclamou e se nomeou representante do Vaticano II. Esse grupo de teólogos voltados para a filosofia moderna. E eles vão para frente na sua missão de dizer: nós carregamos o verdadeiro espírito do Vaticano II. E como é que eles conseguem transmitir isso? Através dos meios de comunicação. Por quê? Porque, veja só, jornal, televisão, quer noticiar o quê? Novidade. News, não é isso? Novidade. Eles precisam de novidade. Que novidade existe em dizer que teologia tem que ser feita com a Bíblia? Nenhuma. Que novidade existe de dizer que os santos padres... Não, isso aí é coisa de 2000 anos atrás. Que novidade existe de Santo Tomás de Aquino? Não, isso é uma coisa medieval. Agora, se eu agora expresso as coisas e digo que nós estamos voltados para filósofos, né, desconstrucionistas, isso e aquilo, etc. Ah, sim, aqui nós temos uma novidade e isso vira manchete. Então, é evidente que o terceiro grupo, o grupo da filosofia moderna, é um grupo que encontrou mais repercussão na mídia, porque as pessoas estão querendo novidade. E, portanto, ao apresentar o Concílio Vaticano II como sendo somente essas novidades, o evento conciliar foi desequilibrado. Aqui está o problema. Aquele equilíbrio que Paulo VI havia conseguido foi desequilibrado. E é interessante nós notarmos que esse tipo de abordagem estava lá desde o início. A Assembleia Conciliar ainda estava acontecendo e esse tipo de hermenêutica da ruptura já estava acontecendo durante o concílio. Quer dizer, Padre Paulo Ricardo está culpando o concílio. Eu não estou culpando o concílio. O concílio, se ele é alguma coisa, ele é os documentos que ele produziu. Eu estou elogiando o texto do concílio, estou elogiando a ação de João XXIII, estou elogiando a ação de Paulo VI. O que eu estou lamentando é que o concílio tenha sido raptado por um grupo de novidadeiros que desequilibraram completamente o que o concílio pretendia fazer. Porque só queriam apresentar algo de novo. O concílio. O verdadeiro espírito do concílio é a novidade. Então, por exemplo, qual a novidade na liturgia? A novidade na liturgia é que agora nós podemos usar a língua vernácula, português, inglês, francês, espanhol, italiano. Ótimo, que beleza! Espera lá. E onde é que está aquela parte do concílio que diz que os fiéis aprendam a responder em latim, etc. Não, mas isso não era novidade. Entende? Isso não vai aparecer nas manchetes, porque, afinal das contas, a novidade era que se podia usar o vernáculo. Está entendendo? E assim por diante. Estou dando esse pequeno exemplo, né, para que você entenda que as pessoas pegaram somente esses aspectos como sendo o verdadeiro espírito do concílio, quando o verdadeiro espírito do concílio é católico. O verdadeiro espírito do concílio realmente engloba a todos. Por isso, o Papa Bento XVI deseja proclamar esse ano da fé. Esse ano da fé é para que nós verdadeiramente realizemos aquilo que era a intenção original do bem-aventurado João 23. Arraigados solidamente na doutrina que recebemos de nossos maiores, nós podemos agora apresentá-la ao homem moderno. Esse é o espírito do Vaticano II. Muito bom, hein? Alguém quer comentar o vídeo? Como é um assunto bem delicado essa questão da abordagem do conselho, né? Qualquer coisa, o pessoal diz que já está criticando aquela coisa, né? É bom pegar quem tem autoridade, né, para falar sobre o assunto, que tenha o tato necessário para isso. O que vocês acharam? Já sabiam dessas correntes teológicas do concílio? Qual a visão de vocês aí? Sei que já passou um pouquinho do horário, mas já está terminando. Essa questão das três correntes teológicas, elas são realmente a base, né, do concílio, do resultado final do concílio, né? Embora a ideia inicial fosse realmente um concílio pastoral que pudesse acessar a fé das pessoas, alcançar as pessoas a partir da doutrina da igreja, com tudo que já existia, né? Lá realmente
essas três correntes teológicas, né, que era a corrente tomista, a corrente das fontes, e a corrente mais moderna, né, que estava mais voltada para a sociedade do mundo moderno. E aí, como ele disse, foi feito realmente um compilado, um agregado das três correntes, o documento é muito bem escrito, e na realidade, a maior parte do conteúdo do concílio ainda não foi totalmente difundido, esclarecido, né, o concílio ainda é relativamente recente, e pouco se teve conhecimento de todos os documentos que são bem completos, digamos assim. Então, o concílio não deu ainda os frutos necessários que ele vai dar, né? Na realidade, o que a gente tem hoje muito é essa parte, a mídia, né, e as correntes mais modernas, eles vão lá, pinçam especificamente o que é da abordagem mais moderna, desconsideram o restante e dão mais publicidade para essa parte mais moderna, já que eles têm o apoio da mídia, né? É uma corrente teológica que tem mais apoio das novidades, como ele falou. O que a mídia, o que vende mídia, o que atrai as pessoas são as novidades. Então, na verdade, o que está faltando ainda é a igreja conseguir explorar melhor o que foi constituído também nas outras correntes teológicas, né, do Concílio Vaticano. Alguém pode ler para mim esse pequeno texto aí do Papa Paulo VI, sobre o concílio? Concílio Vaticano II. Um processo... Está dando para ouvir? Tá, sim. Tá? Um processo de dessacralização invadiu a instituição sacerdotal com o fim de demolir sua consistência. Uma mania de laicização tem arrancado sinais externos do hábito sacro e tem arrancado do coração de alguns a sagrada reverência que se deve à própria pessoa, para substituí-la por uma ostentosa vaidade do profano, às vezes revestida com a audácia do descaramento e o comportamento lícito. Paulo VI. Perceba que aí nessa abordagem, né, que trata do contexto, da necessidade do concílio, tem muitas coisas do que a gente vive ainda hoje, né, e que são realmente frutos lá do que a igreja estava enfrentando e o que a igreja queria realmente atacar nesse período. Ficou claramente voltado aí para as pessoas, né, para essa contexto da sociedade e dessa laicização constante, né, que se fortaleceu ainda mais, né, de lá para cá. Mostra que nem Paulo VI tinha interesse, né, de abordar e de enfatizar a mudança de rito ou qualquer coisa do tipo, né. Realmente é um movimento de mídia nesse sentido. Vou passar aqui, o último slide aqui é que eu ia colocar ainda um vídeo do professor Felipe falando também da Inquisição, mas é uma resposta da igreja sobre a Inquisição, que eu acho que ele só fala, né, que o Papa João Paulo II, ele reconhece, né, a igreja reconhece, né, os abusos, os erros, né, que aconteceram, mas que a igreja é santa, né, os erros são cometidos pelas pessoas que compõem a igreja, né, e a igreja se retrata sobre isso dentro desse estudo que foi realizado lá. Vou mandar esse vídeo, tá lá no grupo, e vocês assistem lá. E aí foi feito um estudo bem completo, ele mostra o livro onde foi compilado esse trabalho, e ele explica boa parte do que já está no nosso livro, no nosso vídeo inicial lá, falando que, na realidade, a igreja em si, né, condenou poucas pessoas, e que a maior parte das condenações eram condenações do poder temporal, dos próprios imperadores e também da população, muitas vezes, né, mas só que tudo que aconteceu de abuso foi colocado na conta da igreja, o que não é verdade, né, a igreja tinha um rito muito criterioso nesse sentido, e ela poucas vezes realmente efetivou qualquer tipo de condenação, como foi colocado no outro vídeo. Eu achei interessante isso, porque foi uma iniciativa do São João Paulo II, né, nessa perspectiva de reconhecer, né, que houve, né, de acerto e de erro da igreja, uma atitude de muita humildade, inclusive, ele como chefe da igreja, ter essa iniciativa, São Santo mesmo, né, mas é bem bacana o vídeo, depois eu mostro
mando para vocês lá no grupo. E, por último aqui, a frase do Papa Bento, né? Imagino que ele, no futuro, vai ser também santo, né? Esse homem eu admiro muito, e ele, eu não duvido nada, ele também ser doutor da igreja. Toda a parte de teologia moral da igreja, tudo que tem nos seminários hoje nessa parte, é toda doutrina dele, que foi construída lá na década de 80, é realmente muito rico todo o trabalho intelectual dele. Ele colocou nessa frase, né? O mal fará sempre parte da igreja, aliás, se considera que tudo que os homens e o clero fizeram na igreja, isso se transforma numa prova a mais de que é Cristo que sustenta e que fundou a igreja. Se dependesse somente dos homens, ela já teria afundado há muito tempo. Também mais um reconhecimento, né? Que na realidade erros sempre existiram, né? E na realidade a igreja sustentou aí firme e forte, e as portas do inferno agora serão justamente porque quem conduz a igreja, né? A igreja em si, né? Macro, né, e dentro mesmo do conceito de igreja, não de pessoas, né, é Cristo, né, e realmente é por isso que ela está de pé, apesar de todas as dificuldades ao longo de toda a sua história. E assim a gente encerra essa parte dos concílios aí. Você, irmão. Ricardo, obrigado, viu? Por trazer essa realidade. A gente sabe que não é nada fácil de abordar em pouco tempo, né? Trata isso da comunidade num espaço bem maior, né, na formação do postulantado, e você conseguiu trazer aqui para a gente ideia da história da igreja, né, de uma forma bem resumida, mas eu acredito que dá para formar a consciência de muita gente para saber o que é católico, né, o que é ser católico. Claro que ainda precisa dar um pouco de catecismo, né, um pouquinho sobre o magistério da igreja, a tradição, para a gente poder entender. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Tá tranquilo? Não, eu tenho só uma questão assim sobre o Concílio Vaticano, porque assim, por que muitos criticam a missa nova, a missa do rito antigo? Eu não entendo muito isso. Fala aí, irmão. Pode ficar à vontade. É como o padre Paulo explicou. Na realidade, a missa do rito antigo, ela agora teve uma pequena mudança com o Papa Francisco, né? Mas na sua essência lá do documento, a missa de sempre, né? A missa tradicional, ela permanecia, né? Ainda vigente, digamos assim, né? Mas que era a missa extraordinária, o nome era esse, inclusive. Ela tem o rito ordinário, que é o rito que sempre existiu, que é a missa tridentina, e o rito extraordinário, né? Ou seja, pela essência da palavra, o extraordinário é para ser o atípico, digamos, né? A exceção. Era o rito nacional, né? Que é o que a gente tem hoje com a língua do país, né? E aí o rito diferenciado, né? Só que acontece, o padre Paulo também mencionou isso. Depois do Concílio Vaticano, na realidade, essa ânsia da novidade, essa ânsia da propagação só dessa terceira corrente, que era a corrente mais modernista, sufocou, né, com o apoio da mídia, de tudo, né, aquela ânsia também das muitas pessoas dessas novidades, sufocou também as outras correntes que também estavam lá, assim como essa, da mesma forma no Concílio Vaticano. E o Papa Bento XVI, inclusive, retomou isso, né, e fortaleceu em muitos lugares, né, essa continuidade, essa autorização, essa liberdade para que o rito tradicional fosse realizado, tanto que até hoje, no Vaticano, nunca foi realizado nenhum outro rito que não seja o tradicional, né, lá até hoje, em latim, nunca se celebrou de outra forma. Então, esse rito, ele é rito que está presente no Concílio Vaticano II e que, né, deve estar autorizado a ser realizado como sempre foi. Hoje a gente teve uma alteração nisso, um pouco, porque o Papa
Francisco, ele é dessa linha também teológica mais moderna, né? Então, ele também não tem nenhuma das linhas teológicas que está errada, né? São linhas diferentes que estão todas no concílio, né? E o Papa Francisco, ele é dessa linha mais modernista, e ele tenta fomentar o fortalecimento de tudo que é mais moderno, né? E, de certa forma, acaba deixando um pouco de lado o que é mais tradicional, assim como o Papa Bento, ele era da linha mais conservadora e também fortalecia o outro lado, né? Nenhum nem outro estão errados, está tudo presente no Concílio Vaticano II ali, né? E aí o que há, na realidade, é uma separação das pessoas. Tem gente que gosta do rito tradicional, né? E aí, eu só vou nessa missa aqui, não vou na missa extraordinária, não faz sentido. É a igreja, o católico, criando divisão dentro da própria igreja, né? As duas são missa, não vai dizer que essa vale, a outra não vale. Então, assim, na realidade, mais uma vez, não é a igreja que erra, são as pessoas que pegam, interpretam equivocadamente e geram as divisões na igreja, né? Eu conheço muita gente que vai lá na missa, lá no Padre Daniel, lá no Jardim Botânico, na Nossa Senhora das Dores, e vai também em outras igrejas, onde tiver, participa da missa, na que tiver, onde estiver disponível, né? E o Cristo está lá presente em todas elas, mas tem as pessoas não, que só acham que isso é válido o rito tradicional, essa outra não é missa válida. Então, assim, não faz sentido, é ir contra a igreja isso, né? Então, são erros das pessoas, e não um erro da igreja. É interessante essa sua pergunta, Juliano. Eu sei que está avançada a hora aqui, mas acho que é pertinente a resposta. Eu fiz um acompanhamento do almoço agora há pouco, porque o namorado dela frequenta a missa do rito ordinário, né, de Pio V, e ela frequenta a missa que é denominada de Paulo VI, né? E está vendo desavenças no relacionamento dele, por conta da missa. E os dois católicos, né? Como se um fosse protestante ou qualquer outra religião. E assim, foi até engraçado o comentário dela, que a mãe dele falou assim, né? Eu sempre quis que meu filho voltasse para ir na missa no rito extraordinário, que é de Paulo VI, né? Essa missa comum que nós temos. E você conseguiu que ele voltasse para ele. Porque, de fato, há um fechamento em relação à continuidade. Tem que lembrar que a igreja ela não nasceu no Concílio de Trento. Antes do Concílio de Trento, existiam outros ritos. Será que eles não eram válidos? Né? É uma pergunta que é interessante. Eu fiz uma mapinha para ela. Trento, antes de Trento, como é que era? Quase ninguém sabe. Como é que era o rito, como o sacerdote era ordenado, quais eram as vestes do sacerdote, como é que era o altar, se era colado na parede, se era descolado da parede. Ninguém fala sobre isso. É como se a missa começasse a existir em Trento. Olha só como é que é, o negócio é sério, né? Hoje a igreja tem mais de 8 ritos no mundo inteiro. Só para a gente poder entender como é que a igreja ela é gigantesca, né? A gente não conhece nada da igreja, é um tesouro, assim, inestimado. Mas o que é mais triste disso tudo, quando eu mostrei essa realidade para ela, antes de Trento e depois de Trento, ela falou assim, então a igreja está progredindo, né? Progredindo não seguir de progresso, né? Ela está continuando. Porque se no concílio o Papa aceitou, o Colégio Cardinalista aceitou, os bispos estão celebrando, é católico. Mas é como o Ricardo falou, não anulou rito ordinário de Pio V, né? Então, assim, são coisas que o demônio ele vem para dividir mesmo. Tá? Então, é algo assim muito questionador. Você tem noção, tem gente que fala assim, é melhor faltar uma missa dessa nova, né, que se chama, e rezar um texto que você vai pecar bem menos, porque é inválida a missa. Infelizmente, tem uma realidade. Eu vou depois expor eu acho que eu já coloquei lá um podcast do Dom Rifan, que fala um pouquinho sobre isso, né? Ele é o responsável pela não é anunciatura, não, apostólica no Brasil. É como se fosse uma parte que responde sobre essa questão da fé, tá? Da fé na igreja. Então, assim, em relação ao rito tridentino, né? E ele fala de maneira nenhuma que é inválida. Tá? Então, muita gente fala muita besteira, poucas pessoas estudaram a história da igreja, estudo missal romano,
né, se prende ao missal romano, e agora, por exemplo, o missal romano aqui no Brasil sofreu alteração devido à tradução. E agora, como é que faz? Né? São coisas assim que a gente tem que estar sempre atento ao que o magistério da igreja está dizendo. Né? O magistério vivo da igreja. Né? É o magistério vivo da igreja que determina para onde ela vai. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ricardo, só em relação a outra questão que eu acho que é importante trazer para a gente, em relação ao Concílio Vaticano II, né? Poucas pessoas estudaram os documentos que o Ricardo colocou, aqueles 4 documentos, né? A Gaudium Spes, tanto os outros 4 documentos, poucas pessoas leram. Na catequese, quase ninguém deu esse livro para a gente ler. Né? Assim, há alguma coisa muito ser explorada, lida, vivida, né? Então, vale a pena mesmo assim, a gente aprofundar. Gente, alguém tem alguma pergunta mais depois, Ricardo? Quer fazer alguma colocação? Então, tá bom, vamos lá para os avisos, né? Na próxima semana a gente combinou que vai ser presencial lá na Vinha, tá? Então a gente vai mandar aí, para a gente poder ver esse momento juntos, se encontrar. E aí, eu havia falado no início que a gente vai fazer uma visita técnica, né, na escola, tanto aqui no São Paulo como lá em Goiânia, né? E a proposta seria na sexta-feira pela manhã, né? É um horário que não sei se todo mundo consegue, de trabalho, etc. Mas a ideia é ir lá visitar para a gente trazer um conteúdo na prática, como o estudo que o Ricardo passou semanas ensinando acontece. Como é que é ensinar um garoto a catolicidade do negócio? Agora, se a gente não conhece a história, se a gente não conhece a nossa família espiritual, né? Como é que a gente vai transmitir alguma coisa? Então, assim, vocês vão vendo que o grupo está ficando cada vez mais enxuto, né? A gente tem 33 pessoas, né, Luciana? Isso. 33 E hoje pessoas. nós temos presente 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pessoas, 10 com formador. Né? Então, assim, é uma coisa assim que é interessante. Como é que isso dá trabalho? Como é que isso purifica, gente? É cansativo mesmo, gente. É um combate espiritual. A gente não pode esquecer nunca disso, tá? Não é que as pessoas sejam ruins, não é que as pessoas sejam más, é porque há um combate espiritual. Aqui não é só para vir uma aula, não é só para pegar o conteúdo que o Ricardo está passando, né? Mas não, é a disposição de querer fazer a vontade de Deus que precisa falar mais alto para a gente. Né? Então, eu agradeço muito obrigado, meu irmão, pelo seu esforço, por você ter sacrificado esse tempo todo aí e ter trazido para a gente. Eu agradeço aí a oportunidade, eu quero agradecer a todos também aí pela paciência, à disposição aí para ajudar em qualquer coisa que seja possível, aí, que esteja ao meu alcance, podem contar comigo, tá? E é realmente um trabalho muito importante e tudo que tem valor custa, né? Custa no sentido de esforço mesmo, né? Que realmente os frutos, né, que vão ser constituídos a partir desse trabalho, dessa entrega de vocês, de depois de um dia de trabalho, né, pararem para poder escutar uma formação, a gente sabe que não é fácil, nem humanamente ainda tem a perspectiva espiritual, né, como o Luciano falou, que tem a carga espiritual nisso. Então, fortaleçam aí suas orações, trabalhem aí, a Vinha está cuidando também da frente de progresso espiritual, que é muito importante, e isso é essencial para ampliar o nosso intelecto, para a gente conseguir entender todos esses problemas que a gente está enfrentando também pela perspectiva espiritual, e não só entender, possa fortalecer nossa vontade no sentido de lutar contra isso, fazer o que é necessário para realmente conseguir alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, e realmente, a partir da construção de virtudes, a gente consiga nos aproximar cada vez mais nessa intimidade com Deus, que realmente é a graça que nos conduz a fazer o bem, a alcançar o próximo. Nós, por si só, não conseguimos fazer nada disso. Tudo vem de Deus, né? Tudo é fruto da graça. Então, esse progresso espiritual também é essencial para que esse trabalho possa ir à frente, possa realmente alcançar os resultados que são tão importantes, né, para as crianças e para a sociedade como um todo.
força aí, contem comigo também, no que eu puder ajudar, tá bom? Só fazendo uma ressalva, desse grupo aí de 33, no dia que teve mais pessoas, nós tivemos 18 pessoas. Então, a gente está no entorno de 10, 12 participantes. Então, reforçando, é com muita oração, com muita persistência, porque a gente está vendo que muitos colocaram o nome, mas nunca participaram, outros participaram e ficaram pelo caminho, né? Então, a gente está em torno de sempre ter 10 a 12 participantes. Minha gente, a subida do monte é assim, né? Fala que é a subida do Monte Carmelo, mas é luta. Uma coisa que eu falava lá no retiro, domingo, né? Vou falar uma coisa. A gente hoje, entenda o que eu vou dizer, né? A gente forma a nossa consciência, né? Ou a nossa consciência nos deforma. Então, é muito perigoso, tá? Dentro da igreja tem um novo paganismo, né? Que o Papa fala, né? São católicos de carteirinha, né? Então, assim, então a gente precisa tomar muito cuidado. E isso aqui que a gente está aqui não nos faz melhor que ninguém, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas é que qualquer um que está aqui pode ficar pelo caminho, no sentido do progresso, do caminhar. Né? Então, que a gente possa rezar um pelo outro, que a gente possa continuar insistindo com as pessoas que não estão participando, que elas possam retomar, né? Para a gente poder realmente cada um ajudar o outro a carregar a cruz, né? Afinal, ninguém fica forte sozinho, né? Já diria meu irmão. Cara, se quiser fazer a oração final para a gente fechar. Vamos lá, para a gente finalizar, né? Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar com meus irmãos nesse momento tão importante de formação, para a constituição de um projeto que é tão bonito, tão importante, e que não é de nenhum deles, que é vosso, Senhor. Você pode fortalecer, dar a graça necessária para a condução desse trabalho, para a construção, possa dar o discernimento necessário para que seja realmente buscado o caminho que leve realmente a essa construção com êxito e que alcance ao máximo as pessoas, para que possa realmente ser feita a vossa vontade na vida de todos que possam ser alcançados por esse trabalho. Pedimos também, nossa mãe, vosso auxílio nessa luta, nesse trabalho, que dê perseverança, que dê força e que realmente seja a nossa mãe auxiliadora em tudo que for necessário para esse trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, hein? Boa noite para todo mundo. Até mais. Boa noite, pessoal.